Fala galerinha, sejam muito bem-vindos ao canal do MV11. A Champions League já começou e, claro, não tem como deixar passar em branco. Hoje eu vou te contar tudo sobre essa nova temporada, os times favoritos, alguns jogadores para ficar de olho e ainda curiosidades históricas e até inusitadas sobre a maior competição de clubes do mundo. Então, vem comigo! Antes de mais nada, eu vou falar sobre o fim da tradicional fase de grupos e a criação de um novo formato que deu muito certo na temporada passada e se mantém para esse ano. Nesse novo modelo, são 36 clubes disputando a primeira fase em formato de liga. Mas como essa liga é constituída? Os times são distribuídos em 4 potes de acordo com o ranking e os confrontos são definidos por sorteio. Cada equipe joga 8 vezes, não são todos contra todos, como nas ligas nacionais, mas cada um joga contra 8 times nessa primeira fase. 4 partidas como mandante e 4 como visitante, enfrentando 2 rivais de cada nível, 2 rivais de cada pote. E aí, de acordo com a UEFA, essa ideia aumenta a diversidade dos confrontos, porque cada time enfrenta 8 equipes e não mais 3 como era na fase de grupos, e garante grandes jogos já na primeira fase da competição. Ao término dessa primeira fase, os 8 melhores colocados avançam direto para as oitavas de final, enquanto os times entre a 9ª e a 24ª posição disputam um play-off de ida e volta para definir os outros classificados para as oitavas. Depois disso, o torneio segue no formato tradicional de mata-mata até a decisão em jogo único, que esse ano é na Arena Puskás, na Hungria. E quem chega nessa temporada como favorito? O Real Madrid, claro, sempre é candidato, com um time repleto de estrelas como Mbappé, Vini Júnior, Jude Bellingham, Rodrigo, Valverde e muitos outros. O Barcelona não fica atrás, principalmente com o Lamine Yamal e o Rafinha voando na temporada passada, 2 candidatos a melhor do mundo, inclusive, e chegando ainda mais fortes para essa competição. O Manchester City, do Guardiola, tem o Haaland querendo quebrar mais recordes pelo time inglês, não fez uma temporada tão brilhante no ano passado, mas com certeza é um time muito forte. O Bayern de Munique também tem um elenco pesadíssimo e tem o furacão Harry Kane no ataque, então é um time a ser considerado. O PSG, atual campeão, é mais uma vez favorito ao título e também tem um plantel de respeito com Dembélé, Kvaratskhelia, Hakimi, Vitinha, Désiré Doué, Marquinhos, claro, o brasileiro Marquinhos e muitos outros. E ainda Liverpool, Chelsea e Arsenal, que já tinham times fortíssimos no ano passado, se reforçaram para essa temporada, então também chegam aí com grandes chances de brigar pelo título. E vale ficar de olho também nas zebras, né? Porque sempre aparece um clube de menor expressão que acaba dando trabalho para os gigantes. Agora, para voltar um pouquinho na história da competição, a Champions League ela nasceu em 1955. E adivinhem, quem venceu as 5 primeiras edições? O Real Madrid. E é daí que começa essa mística aí do clube com o torneio. Falando de um dos jogos mais incríveis da história da Champions, aconteceu em 2005 na final entre Milan e Liverpool. O Milan abriu 3-0 no primeiro tempo, mas o Liverpool buscou o empate e venceu nos pênaltis. É considerado por muitos a maior final de todos os tempos, e eu assino embaixo porque aquele Milan foi um dos maiores times da história, não só da Champions, como da história do futebol. Porque olha quem estava no time do Milan: Dida, Cafu, Maldini, Gattuso, Pirlo, Kaká, Sidorf, Shevchenko e Crespo. Impressionante. E ainda no final daquele ano, esse mesmo Liverpool, que conseguiu o improvável para cima do Milan,
perdeu para o São Paulo na final do Mundial de Clubes e o tricolor paulista se tornou aí tricampeão mundial. Mas voltando a falar de Champions, claro que a gente tem que falar dos maiores artilheiros da liga. E aí, quem está no topo dessa lista? Ele, o robozão Cristiano Ronaldo, com 141 gols, seguido por Messi, com 129, e o Lewandowski, que ainda joga aí pelo Barcelona. Na verdade, os três ainda jogam, né? Mas o Lewandowski é o único que ainda, pelo menos nessa temporada, joga a Liga dos Campeões, né? A Champions League. Uma última curiosidade, essa um pouco fora do comum. Vocês sabiam que antes de existir as disputas de pênaltis, algumas partidas foram decididas literalmente no cara e coroa? É um absurdo. Mas enfim, e aí falando da orelhuda, vocês todos devem saber que a orelhuda é a taça da Champions League, exatamente porque ela tem as alças muito grandes. Então, eu quero saber de vocês aí, quem vai levantar a orelhuda nessa temporada? Será que o Real Madrid vai ampliar ainda mais a sua dinastia na Champions? Ou o Barcelona, de repente, consegue voltar a vencer um título depois de mais de 10 anos? Ou então aparece aí mais um inglês na disputa? Deixa aí o teu palpite nos comentários que no final da temporada eu vou voltar aqui para ver quem acertou. Então é isso aí, a Champions League começou e já dá para perceber que essa temporada vai ser histórica. Se você curtiu esse vídeo, já deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Durante a temporada eu vou trazer muito mais curiosidades, análises históricas do futebol e do esporte em geral. Beleza? Valeu, um grande abraço e até a próxima.